Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então nossa terceira aula do curso. Aqui eu estou considerando terceira a partir da aula 1, né, que foi de regime de juros simples, a aula 2 referente ao regime de juros compostos e a introdução do curso que eu chamei de aula 0, que na verdade é uma revisãozinha, né, e algumas ideias iniciais aí a partir do curso. Então, a aula 3 nós vamos tratar de taxas de juros. Aqui está no slide como 4, porque eu também considero o desconto de títulos, tanto o simples quanto o composto, que nós já vimos distribuídos na aula 2, né, e na aula 1, houve uma época que eu considerava como uma aula à parte, que era a aula 3. Como eu acabei fundindo esse conteúdo dentro, né, da aula 1 e da aula 2, então aqui eu já pulo direto para 4, mas na verdade não é que eu estou pulando nenhum conteúdo ou nenhuma aula não, tá ok? Bom, o que nós vamos ver nesse tópico? Bom, desde o começo do curso nós temos trabalhado com taxa de juros. Todas as operações financeiras necessitam de uma taxa de juros, é uma das variáveis, né, dos cálculos financeiros. Essa variável é uma variável imprescindível, quer dizer, não é possível se fazer uma operação financeira, um cálculo financeiro, sem se utilizar a taxa de juros. E, tanto no regime de juros simples quanto no composto, nós já o fizemos, já utilizamos essas taxas de juros. O objetivo da aula dessa aula específica, né, sobre taxas, é conhecer os diferentes tipos e formatos de taxas de juros que são utilizados no mercado brasileiro e também mundial de capitais. Então eu vou falar nessa aula de taxas efetivas, basicamente é o que a gente estava trabalhando até o momento, né, as taxas efetivas de juros. Dentro desse conceito ainda vou abordar o conceito de proporcionalidade ou taxas proporcionais e de equivalência, né, as taxas equivalentes. Vou falar também das taxas nominais, que já é um conceito um pouquinho diferente, né, das taxas efetivas. As taxas nominais nós vamos ver que são taxas que nós chamamos de referência, né, taxas referenciais. Vou falar também da taxa aparente, de inflação e de taxa real, que é desmembrar, né, dentro das taxas que nós costumamos a receber aí diante da mídia, a parte referente à inflação ou à correção monetária dessa taxa e a parte real, que seria o ganho real mesmo. Tudo bem? Vamos começar então pelas taxas efetivas de juros. Bom, como eu disse agora há pouco, são aquelas que nós trabalhamos desde o começo do curso, ou seja, são aquelas em que o período de capitalização coincide com o período de tempo da taxa. Você poderia estar se perguntando assim, né? Mas como assim, né? Existe algum tipo de taxa que o período de capitalização é diferente do período da taxa, de tempo, né, do prazo? A gente vai ver que sim. Que nós normalmente estamos acostumados a trabalhar com a efetiva mesmo. O exemplo mais clássico disso seria uma poupança. A poupança ela tem um período de capitalização mensal, ou seja, você aplicando dinheiro numa poupança, você só vai ter a contabilização, né, dos juros de mês em mês. Não é possível fazer uma aplicação na poupança de um mês e meio. Se você fizer um mês e meio, você vai ter somente juros referentes a um mês. A outra metade do mês você perde. Tudo bem? Então, o período de capitalização é mensal, né, de mês em mês, que são contabilizados os juros, e a taxa é fornecida como um parâmetro mensal. Ela é 1,5, né? Aqui está um exemplo, 1,5 seria uma taxa mais de renda fixa já um pouco melhorada, né, vamos dizer assim. Mas uma poupança, por exemplo, paga 0,5, 0,55% ao mês. E a capitalização dela é mensal. Aqui eu tenho 4,5% ao semestre. Se o período de capitalização for semestral, for uma operação financeira que calcula os juros, né, contabiliza os juros de 6 em 6 meses, então também é uma taxa efetiva. 12% ao ano com uma capitalização mensal também é efetivo. Ou seja, todas as taxas cujo período de capitalização coincide com o tempo que está associado a elas são efetivas. Tudo bem? Vou dar, ainda dentro desse conceito de efetividade, outros dois conceitos que são de proporcionalidade e o de juros, de taxas equivalentes de juros. Vamos começar pelas taxas chamadas de proporcionais. O termo proporcional, como eu estou escrevendo aqui no slide, se refere ao regime de juros simples. Então, implicitamente, tá, você ouviu esse termo dentro de um exercício, dentro de um problema, proporcional, você já pode, de antemão, considerar que trata-se do regime de juros simples. São taxas, né, que, apesar de diferentes, ao serem aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo tempo, durante o mesmo prazo, vão gerar o mesmo montante.
A ideia da proporcionalidade é que, apesar das taxas estarem diferentes, elas vão gerar o mesmo ganho, no mesmo tempo, para o mesmo capital, claro. Tem um exemplo aqui que dá para a gente entender isso um pouco mais simples. Vou pegar aqui 1% ao mês, 12% ao ano e 6% ao semestre. Então, esses prefixos aqui, AM, né, ao mês, AA ao ano e AS ao semestre. Essas taxas elas são proporcionais. Vamos analisar isso nesse exemplo, uma aplicação de um capital de R$1.000, capital inicial, por um ano. E vamos calcular os montantes para cada uma dessas taxas. Bom, se nós observarmos aqui no slide, né, eu coloquei aqui a taxa, então a fórmula do regime de juros simples, já que o termo se refere ao regime de juros simples. Nós já vimos essa formulinha, né? O montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais o prazo vezes a taxa. Coloquei um prefixo aqui, um subíndice, né? M na taxa I, a variável I, para lembrar que ela é mensal, na fórmula de baixo IA para anual e S para semestral. Então nós temos aqui, né, R$1.000, esse 1 é fixo da fórmula. Como nós estamos trabalhando nessa primeira linha aqui com a taxa mensal, estou colocando aqui ela dividida por 100, que é 1%, né, 0,01. E, claro, se ela vai ser utilizada na forma mensal, eu tenho que colocar o prazo como 12 meses, 12. Então, 12 vezes 0,01 dá 0,12, que somado com 1 dá 1,12 vezes 1.000, 1.120. Já para a taxa anual, vou usar os próprios 12%, que dividido por 100 dá 0,12. O prazo de ano é um ano, né? É um mesmo, 1 vezes 0,12, 0,12, mais 1,12, que vezes 1.000, 1.120 também. E por último aqui a taxa semestral, que era de 6%, dividido por 100, 0,06. São 2 semestres por ano. 2 vezes 0,06 dá 0,12, que somado com 1,12 vezes 1.000, 1.120. Então observamos que elas são proporcionais porque aplicadas sobre esse mesmo capital de 1.000, durante o mesmo tempo, aqui eu só escrevi o tempo diferente de acordo com o tempo da taxa, né, geram o mesmo montante. Tudo bem? Bom, esse exemplo é só para a gente entender, né, e analisar o porquê dessa proporcionalidade. Mas, para outros tipos de exercício, outros tipos de problema, a gente não precisa exatamente fazer esse cálculo aqui utilizando valores financeiros. A gente pode obter uma formulinha através desse exemplo aqui. Bom, como é que eu faria essa formulinha, né? Vamos observar aqui, eu tenho que esse montante, 1.120, é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, essas variáveis aqui, FV é igual a esse FV, que é igual a esse FV. Bom, se esse FV é igual a essa expressão, PV vezes 1 mais N vezes IM, né, a taxa mensal, e, por sua vez, esse outro FV aqui de baixo, que é igual ao de cima, é igual a PV, que multiplica 1 mais N vezes a taxa anual, então eu posso igualar essa parte da fórmula com essa parte da fórmula. E a de baixo também. Tudo bem? Então eu vou ter na igualdade geral aqui de baixo, que o PV, que é o capital inicial, é igual a 1 mais 12 vezes a mensal, que por sua vez é igual ao PV vezes 1 mais 1 vez a taxa anual, que é igual ao PV vezes 1 mais 2 vezes a semestral. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como os PVs são os mesmos, para se obter a proporcionalidade de antemão temos que considerar o mesmo PV, nessa igualdade aqui eu posso simplificar, eu posso usar a lei do cancelamento, cortar esse PV com esse PV com esse PV, já que eles são iguais. Quando eu tenho a mesma variável de dois lados da equação, e sabendo que ela é diferente de zero, a gente pode usar a lei do cancelamento e cortar, né? Bom, então resta somente 1 mais 12 vezes a taxa mensal, igual a 1 mais 12, mais 1 vezes a taxa anual, que é igual a 1 mais 2 vezes a semestral. O número 1 também é fixo, e é igual, diferente de zero. Então também posso usar a mesma lei do cancelamento e cortar aqui o 1. Né? Portanto, sobrará somente a relação de proporcionalidade temporal entre as taxas. Ou seja, 12 vezes a taxa mensal é igual a 1 vezes anual, né? 1 vezes IA é o próprio IA, que é igual a 2 vezes a semestral. Tudo bem? Generalizando esse conceito para outros períodos de tempo já previamente conhecidos, então nós chegaríamos nessa formulinha. Colocando aqui em ordem de crescimento, né, ou melhor, de fracionamento do tempo. Então nós temos aqui uma taxa anual igual a 2 vezes a semestral, que é igual a 4 vezes a trimestral, 6 vezes a bimestral, né, são 6 bimestres por ano, 4 trimestres, né,
Lembrando que cada trimestre tem 3 meses, 4 vezes 3, 12. Então são 4 trimestres. Né? 6 vezes a taxa bimestral, são 6 bimestres, 6 vezes 2, 12, 12 vezes a mensal e 360 vezes a taxa diária. Lembrando aqui que nós consideramos sempre o chamado ano comercial, que é aquele ano que tem 360 dias, 12 meses e 30 dias cada. Todos os meses têm 30 dias. Tudo bem? Essa expressãozinha aqui de baixo é para outras frações de tempo, que é possível, mesmo as não regulares, né, as mais utilizadas, como semestre, trimestre, bimestre, mês e dia, também é possível fazer com dias quebrados, por exemplo, 20 dias e 80 dias. Basta utilizar a relação de proporcionalidade aqui, através desse produto. Né? Então, uma taxa na unidade de tempo W vai ser igual a K, que é a constante de proporcionalidade entre W e N, vezes a taxa no tempo N. Tudo bem? Vamos ver um exemplo do uso dessa formulinha aqui. Vamos lá para a nossa lousinha digital. Aqui a ideia do exercício né, ele está perguntando qual é a taxa mensal de juros proporcional à taxa trimestral de 5%. Bom, então, voltando aqui, nós temos a trimestral, que vou escrever aqui, a taxa trimestral é 5%. Se é trimestral, né, ao trimestre. E o exercício pede a taxa mensal. Claro que daria para fazer até meio que de cabeça, né, no regime de juros simples, como eu já falei algumas vezes. É um regime de juros bem simplificado que permite esse tipo de cálculo, vamos dizer assim, feito meio que direto, né, somando, subtraindo, dividindo, multiplicando diretamente as operações. Mas vamos utilizar a formulinha até para entender como ela poderia ser utilizada. Né? Pela fórmula lá, nós vimos que 12 vezes a taxa mensal é igual a 4 vezes a trimestral. Lembrando que o parâmetro é sempre, né, o parâmetro do qual a fórmula foi desenvolvida é de 1 ano. Então, por isso que nós temos aqui 4 trimestres e 12 meses. Como eu tenho 12 e 4 no primeiro e no segundo membro da fórmula, a gente pode simplificar essa expressão, dividindo tanto o 12 quanto o 4 por um número comum, o mesmo número no caso. Como ambos são múltiplos de 4, conveniente dividir por 4. Então eu vou dividir aqui 12 por 4 e 4 por 4. 12 por 4 é 3. Então 3 vezes a taxa mensal. 4 por 4 é 1. Então fica somente a taxa trimestral. Está claro aqui, né? Uma taxa trimestral, 3 vezes a mensal. Nós temos a trimestral, então basta fazer a substituição. Então 3 vezes a taxa mensal é igual a 5%, que dividido por 100, 0,05. Isolando a variável taxa mensal, basta pegar o 3 e passar dividindo. Então, nós vamos ter 0,05 dividido por 3. Vindo aqui na calculadora, 0,05 dividido por 3 vai dar 0. Aqui ele arredondou porque só está com 2 casas decimais, né? Ó, vou aumentar aqui para umas 9 casas decimais, que é o máximo, então vai dar uma dízima. Né? Esse valor aqui, vou puxar uma setinha aqui, vai ficar então 0,0166, e aí vários meios aí, né? Como a gente já tem trabalhado em outros exercícios, em outra etapa do curso, normalmente nós utilizamos pelo menos 7 casas decimais para minimizar os erros de arredondamento. Né? Outra coisa conveniente também é transformar a taxa, depois no final, em porcentagem novamente. Significa multiplicar por 100, né? Para transformar em porcentagem. Então, fazendo vezes 100 aqui, eu vou ter, por fim, que a nossa taxa trimestral é, então, 1,66. Vou colocar aqui 7 casas decimais, mais, né, aí cada um faz um arredondamento conveniente também. Então, tudo isso daqui ao trimestre. Tudo bem? Bem simples. Claro, como eu disse agora há pouco, poderíamos até pegar diretamente a taxa trimestral, sabendo que um trimestre tem 3 meses, e dividir por 3, que chegaríamos ao mesmo valor. Tudo bem? Só um exemplo mesmo para a gente perceber o uso dessa fórmula. Né? Eu vou voltar só um pouquinho aqui. Às vezes,
Eu já vi bastante ao longo da minha experiência em aulas, os alunos confundirem essas frações de tempo na hora de uma avaliação. Então, às vezes o aluno ele se perde em quantos trimestres tem num quadrimestre, ou quantos semestres tem num bimestre, e coisas desse tipo. Com essa fórmula, utilizando uma álgebra basiquinha de primeiro grau, né, é possível, então, resolver, né, exercícios aí envolvendo conversão de período de taxa no regime de juros simples, ou as taxas proporcionais. Tudo bem, pessoal?